Para fazer esse bolo, a gente vai precisar, ó, de duas laranjas médias. E vou pegar também a balança aqui para pesar depois, né, e passar para vocês a quantidade em gramas. E aí a gente vai usar essa laranja com casca e tudo, porém, a gente vai tirar essa bordinha aqui, ó, tá? Da laranja. Tira essa outra aqui também. Corto aqui, tiro a semente também. Faço a mesma coisa com essa laranja aqui. Essa laranja aqui tá maravilhosa, cheia de água. Não está aquelas laranjas secas. Isso é bom também você se atentar, comprar uma laranja mais que tenha mais água, né? Você vai saber analisando a casca da laranja, viu? Se tiver a casca bem fininha e lisinha, é porque a laranja tem bastante água. Agora, se for aquelas laranjas da casca grossa, enrugada, geralmente elas estão secas. Ó, 350 gramas de laranja, tá? Passo essas 350 gramas de laranja aqui para o liquidificador. E aí eu adiciono aqui também com as laranjas 3 ovos. Meia xícara de óleo de girassol. O óleo de girassol tá mais barato do que o azeite e comparado com o óleo de soja, ele é melhor. Então, uso o óleo de girassol. Ó, uma pitadinha de sal só para levantar o sabor do bolo. Nesse bolo, eu não vou utilizar açúcar, então eu vou utilizar adoçante. E o adoçante que eu vou utilizar aqui é o xilitol. Para mim é o melhor adoçante, que ele não amarga as receitas. Então, vou colocar 1/3 de xícara aqui, ó, de adoçante xilitol. Lembrando que você pode substituir por açúcar de coco, tá? O açúcar de coco tem um índice glicêmico muito baixo, então para você que não pode consumir açúcar, você pode utilizar tranquilamente. Ou você pode utilizar o açúcar mascavo também, que é uma versão de açúcar, né? Porém, com mais nutrientes comparado com o açúcar refinado. E aqui é o seguinte, bater bem esses ingredientes até ficar bem lisinho. Bati por mais ou menos 2 minutos e olha só isso aqui. O bom de você utilizar a laranja em sua totalidade, né, com bagaço e tudo, e não somente o suco, é que você vai aproveitar as fibras da laranja e você vai ter uma espécie de biomassa para você fazer o seu bolo. Com isso, você não vai precisar se preocupar tanto com a questão da farinha, né? Porque olha aqui, ó, tanto que fica uma massa já bem homogênea, ó. Então aqui você vem com uma farinha sem glúten só para complementar a massa do seu bolo. E para isso, né, a farinha sem glúten que eu vou utilizar será o amido. Vou utilizar 1 xícara de amido de milho. Lembrando que pode ser também a farinha de arroz. Pode usar também fécula de batata, tá bom? Fécula de batata você pode utilizar aí 1 xícara também, normal. E aí eu acrescento aqui aos poucos. Já fiz uma receita aqui no canal de bolo de chocolate com o amido de milho. Vou deixar o link dessa receita de bolo de chocolate na descrição do vídeo. Fica uma delícia, meu esposo amou a receita. E nessa receita eu utilizo a banana como uma espécie de biomassa, né? Para já dar ali um sustento para a massa do bolo. E aí eu venho complementando com o amido de milho. Pronto, ó, vou precisar usar toda a xícara. Ponho aqui, misturo bem. E assim, depois que você bate, a única coisa que você vai precisar misturar aqui é o amido de milho, porque eu prefiro misturar na mão, sabe?
Por último, para finalizar, eu ponho uma colher de fermento químico, ó. Como você vai percebendo, já vai ficando uma massa bem bonita, bem homogênea, ó. E bem cheirosa, vou falar pra vocês. Ó, esse aqui é o ponto da massa do bolo. Ó, não tem segredo. Pega essa forma de alumínio, vou untar ela. Vou deixar a medida dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Embaixo da lista de ingredientes, eu vou deixar o tamanho da forma certinho pra vocês. Lembrando que pode ser uma redonda, uma retangular, quadrada, a que você tiver na sua casa. Pode ser uma de silicone também, que você não precisa untar. Terminando de untar, venho passando essa bela massa pra cá. Olha que massa bonita, gente. Então, você pode encher bastante, deixando só 2 dedos, para você ter um bolo maior, né? E mais fofinho. Então, aqui eu exagerei um pouco mais, pode ser que derrame, vou torcer para que não. Mas é isso, é levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus e esperar por aproximadamente 30 minutos. Vai depender de forno para forno, qualquer coisa pode fazer o teste do palito. Se sair limpo, é porque o seu bolo está prontinho. Ó, minha gente, deixei esfriar bem aqui para poder desenformar esse bolo. Tá bonito o negócio aqui. Esse aqui não queria sair por nada. Ah, tava grudado aqui, gente. Soltou o fundinho aqui, ficou... Vou virar, porque essa parte aqui de cima tá mais bonita. E agora aqui é só cortar e se deliciar, minha gente. Bora cortar esse bolo pra gente ver a textura? Então, vou pegar aqui essa faquinha. Já dá pra ver que é um bolo bem fofinho. Eu espero que o sabor esteja maravilhoso. Olha aqui, gente. Olha só o tanto que fica um bolo bem fofinho, com uma textura maravilhosa. Vou colocar aqui no prato. Para essa receita, vamos começar aqui, né, triturando a aveia. Eu vou utilizar 3 colheres de aveia em flocos. Pode ser farelo de aveia, que já vai estar pronto, você não precisa triturar, tá? Junto aqui com essa aveia, eu já vou colocar, ó, 1 colher de farinha de amêndoas, 1 colher e mais um pouquinho. Lembrando que você pode substituir a aveia aqui nessa receita por alguma oleaginosa, pode ser por amendoim, pode ser por amêndoas, castanha de caju, tá? O importante é começar triturando esse ingrediente primeiro. Vou fazer isso nesse liquidificador porque ele é muito bom para isso, mas você pode fazer no processador. Ó, após triturar aqui a aveia, eu vou adicionar tâmara. Tâmara sem caroço. A tâmara é uma fruta bem docinha, excelente para fazer esses docinhos sem açúcar, tá? Sem adição de açúcar. E, se você quiser, você pode substituir por ameixa, por uva passas, pode também ser substituída por damasco. Coloquei aqui, ó, aproximadamente 30 gramas de tâmara e aí eu vou bater até ficar uma massa bem firminha. Uma colher de água, ponho aqui e bato. Aí eu passo essa farofa aqui, ó, para essa vasilha. Como você pode perceber, fica uma farofa úmida. E aqui a gente vai terminar de ajeitar o ponto do nosso docinho. Com a mão, a gente vai amassar isso aqui e vai terminar de dar o ponto do nosso docinho, gente. O cheiro tá maravilhoso. Ó, quando você pega com a mão, já uniformiza tudo, ó. Massinha pronta. Vou lavar minhas mãos pra gente modelar isso aqui.
Você vai pegar porções aí de aproximadamente 10 gramas, tá? Eu não vou pesar, mas se você quiser, você pode fazer isso. E aí você vai enrolar, ó. Você vai ter tipo um docinho assim, você vai pôr aqui. Lembrando que você pode fazer no formatinho que você quiser, pode ser no formatinho de bombonzinho, tá? Quadradinho. E aqui, gente, eu fiz uma quantidade mais para demonstração de como preparar um docinho sem açúcar, saudável, com poucos ingredientes, para você preparar para uma festa de alguém que não pode lactose, que não pode consumir o açúcar refinado ou que está diminuindo no consumo. Tá? Mas você pode duplicar a receita, não tem segredo, tá? Você pode ir aumentando. Você viu que eu usei 3 colheres de aveia em flocos e 1 colher bem generosa de farinha de aveia, de amêndoas, que eu fiz em casa mesmo a farinha de amêndoas, tá? Só triturei amêndoas. Você pode comprar amêndoas e triturar junto com a aveia em flocos. Ou você pode comprar o farelo de aveia e triturar somente a oleaginosa. Ou você pode preparar somente com a oleaginosa, que no canal tem uma receita que eu faço com nozes, tá? Vou deixar o link dessa receita na descrição do vídeo para você, caso queira lá aprender como é que faz com nozes, tá bom? Só que eu faço em outro formatinho e de outra forma também, tá? Então, ó. Pronto, aqui me renderam 7 porções. E aqui o que eu vou fazer? Como no final eu vou querer passar no chocolate, eu preciso levar para a geladeira para esfriar. Eu vou levar para o freezer, né, que vai ser mais rápido o processo. Eu vou deixar esfriar um pouco e depois eu dou continuidade na receita, tá? Como eu vou passar no chocolate, eu preciso estar bem geladinho para quando eu finalizar ali, né, o chocolate endurecer. E daqui a pouco eu volto para te dar continuidade. Deixei no freezer por aproximadamente 30 minutos. E aqui eu derreti, ó, um chocolate amargo em banho-maria, ó. E eu vou pegar esse docinho aqui, vou passar aqui nesse chocolate. Ó. Passei aqui no chocolate, vou pôr aqui, ó, nessa bandejinha. E eu vou fazer isso com todas as bolinhas, tá? Se você não quiser passar no chocolate amargo, não precisa. Só assim já fica uma delícia, mas para dar um sabor a mais, eu passo aqui no chocolate. Passei todos aqui no chocolate e eu vou retornar para a geladeira para endurecer esse chocolate. Daqui a pouco eu volto. Preparar essa panqueca. Aqui, em uma tigela, né, eu vou adicionar meio potinho de iogurte natural. Lembrando que aqui, se você for intolerante à lactose, você pode substituir por leite de coco. Meio potinho daquele de leite de coco de mercado. Aí agora eu quebro aqui um ovo. Misturo esses ingredientes. Adiciono também uma pitada de canela, é opcional, tá? Venho agora com 2 colheres de farinha de aveia. E aqui eu tenho, ó, uma banana amassada com garfo, né? Uma banana bem madurinha e uma maçã ralada. Vou adicionar aqui dentro dessa misturinha. A maçã e a banana vai complementar essa receita de panqueca, deixando ela levemente doce. E também agregar, né, mais sabor na receita. Misturo. Ó, só misturar bem rapidinho você faz isso. E agora é só levar para a frigideira. Pego aqui essa frigideira. Vou adicionar azeite para untar ela. Pode ser óleo de coco, tá? Espalho aqui esse azeite com um pincel.
para pegar todo o fundo da frigideira. Com uma colher eu venho fazendo minis panquecas, tipo panquecas americanas, ó. Põe um pouco lá, ó, mistura bem, pega todos os ingredientes, vem pondo. Deixa em fogo bem baixinho, tá? Você vai girar o fogo, o botão do fogão, como se fosse desligar, tá? E aí deixa bem baixinho e aqui é só esperar assar e cozinhar, né? Ficar bem firme para depois virar e assar esse outro lado de cima, né? Dourar esse outro lado de cima também. Ó, eu deveria ter esperado um pouco mais para poder virar, fui apressadinha aqui. Minis panquecas prontinhas para você servir e se deliciar. Vou finalizar aqui jogando um mix de gergelim. Você pode pôr castanha, granola, pode ser sementes como chia, linhaça. Aqui é semente de gergelim, só para dar um charme. Pronto! E agora é só você servir e se deliciar. Não precisa finalizar com mel, porque aqui a gente usou maçã, banana, então já está bem docinha. E ela fica bem cremosa, ela não fica aquela panqueca seca, ela fica macia, suculenta, então não precisa de mel. Chegou a hora de provar, coloquei uma aqui, até quebrou. Vamos lá. Fica bom. Para fazer esse brownie, você vai começar pegando aí, ó, 3 bananas bem madurinhas, tá? Tá vendo aqui? Tá quase passando. Quando ela tá assim, é perfeita para fazer receita doce. Principalmente quando a gente não quer utilizar açúcar refinado ou adoçante na receita, tá? Porque assim elas vão estar bem mais madurinhas, elas também vão estar mais molinhas. E no caso aqui a banana ela vai entrar como uma espécie de biomassa. Por isso a gente não vai utilizar nem açúcar e nem farinha. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar essa aqui que tá menor para eu picar ela. Vou usar ela picada. E essas duas maiores aqui, eu vou descascar e amassar elas até formar um purê. Eu amo comer a banana quando ela tá assim. Tem gente que não gosta, joga fora, congela para fazer vitamina. Porém, eu amo comer a banana quando ela tá bem madurinha. Amo, amo, amo. Aí aqui com o garfo você vai amassar bem essas bananas. Aqui vou quebrar 2 ovos. Duas colheres e meia de óleo de coco. 2 colheres de cacau em pó 100%. Pode ser o cacau em pó 70%, se você preferir. E vou misturar bem esses ingredientes. Opa! Aí aqui, minha gente, eu vou pegar e vou passar a massa pra cá. Lembrando que você pode passar só para uma forma, né? Seja redonda, seja de silicone, quadrada, que você tiver aí na sua casa, que seja suficiente para essa quantidade de massa. Para a quantidade aqui que a gente está fazendo, tem que ser uma forma pequena, tá? Ou se você tiver dessas aqui individuais, também serve. Pronto, ó. Passei aqui a massa para as forminhas. Infelizmente não foi suficiente para essa aqui, mas sem problema não. Aí eu vou reservar aqui do lado e vou picar aqui essa banana, que é pra gente colocar aqui sobre a massa. Polvilhar sobre ela aqui, ó, canela. E agora eu venho adicionando aqui, ó, bem no centro da forminha. Lembrando que você pode substituir aqui a banana por
gotas de chocolate, fica uma delícia com gotas de chocolate, tá? Raspas de chocolate, com nozes, tá? Amendoim, pistache, né? Uma oleaginosa de sua preferência. Você pode colocar aqui, ó. Fica uma delícia também. Finalizei aqui com a banana picadinha, passada na canela. E agora que eu vou levar para o forno para assar. É forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Brownie de banana prontinho. Vou desenformar aqui para poder mostrar melhor para vocês. Ó, para fazer esse iogurte de aveia, você vai começar esterilizando um pote de vidro. Então, vou colocar aqui esse pote de vidro em água quente. Vou esterilizar também a tampa. Como essa tampa é de plástico, eu não vou deixar ela muito tempo. Vou pôr aqui também uma colher de alumínio. E aí eu vou deixar esterilizar por uns 5 minutinhos esse pote de vidro. Ó, como a tampa é de plástico, eu vou tirar antes. Vou limpar aqui a minha bancada com álcool 70, onde eu vou manipular o alimento. Esse processo de higienização é super importante para você fazer essas receitas de fermentação natural, porque assim você evita, né, você diminui o risco de contaminação na sua receita probiótica. Você vai evitar ali que aconteça proliferação de fungos, de bolor, e aí você vai ter uma maior chance da sua receita probiótica dar certo. Ó, vou deixar aqui esses utensílios esfriando e daqui a pouco eu venho para a gente dar continuidade na receita. O pote aqui já esfriou, então tá pronto para a gente dar continuidade. E aí você vai pegar o quê? Uma xícara de aveia em flocos grossos, tá? Dessa vez eu vou utilizar a aveia em flocos grossos, mas você pode fazer com aveia em flocos finos e com farelo de aveia. E aqui no canal já tem a receita, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E aí, uma dica, compre essa aveia em flocos, aquelas de mercado, tá? Que vem no pacotinho. Se você for alérgico ao glúten, compre uma aveia que não contém glúten. Porque às vezes você compra a aveia em flocos em granel e vem com alguns bichinhos, né? Com alguma larvinha. E esses de embalagem, essas que vêm na embalagem, é mais difícil de ter essas larvas. Mas caso você for querer optar por comprar, né, a granel, aí observe bem para ver se não tem nenhum bichinho, sabe aqueles bichinhos pretos? Nenhuma larvinha para não dar erro na sua aveia fermentada. Porque uma vez eu ia usar, tinha larva, tinha os bichinhos pretos, já não dá certo assim. Tem que estar uma aveia bem limpinha para isso. E aí, você vai conferir isso e já vem passando para o pote aqui essa xícara de aveia e a quantidade fica de acordo com a sua necessidade, tá? Aqui eu vou fazer só uma xícara, né? Você pode duplicar ou fazer até menos, se você preferir. Passa essa xícara toda aqui pro pote e depois você vai colocar aqui, junto com a aveia, água filtrada, tá? Você vai colocar água filtrada natural até cobrir essa aveia um pouco mais, tá? O importante é que você deixe aqui pelo menos 2 dedos acima da aveia de água, tá? Então é importante também ter um pote grande, para você colocar esses ingredientes e ainda sobrar espaço na parte de cima do pote para poder, porque essa aveia vai fermentar, ela vai hidratar, ela vai inchar, então vai crescer aqui dentro do pote, então deixe um espaço aí legal. E aí você vai vir com a tampa, vai só encaixar, não é para enroscar, para evitar acidente, né, explosão e muito mais, você só encaixa para evitar que caia bichos durante a noite, durante o processo de fermentação, para que caia poeira e muito mais. Terminando de fazer esse processo, você vai levar para um ambiente escuro, seja no armário, seja no forno, e aí você vai esperar de 24 a 42 horas. Vai depender muito da temperatura da sua região, né? Porque aí a temperatura é que vai decidir o tempo de fermentação da sua aveia. Então, bora levar para fermentar e assim que estiver pronta, eu mostro para vocês como é que você vai saber que sua aveia está fermentada. Gente, aproximadamente 30 horas depois, a minha aveia está no ponto para levar para a geladeira. Olha, vou pegar aqui.
Na verdade, minha gente, ela fermentou em 24 horas, porque eu falei para vocês, essa questão do tempo da fermentação varia muito de acordo com a temperatura da sua região, tá? Então, depois de 24 horas, você tem que ficar de olho para saber se a sua aveia já fermentou. No caso aqui, a minha fermentou em 24 horas, porém, eu percebi que dava para deixar um pouco mais, então ela ficou fermentando por aproximadamente 30 horas. E aí eu já vi que estava ok para levar para a geladeira para conservar, gente. Assim que fermentar, você deve levar para sua geladeira, tá? Ela deve ser conservada na geladeira. E aqui, como é que você vai saber que a sua aveia fermentou? Vamos lá. O primeiro sinal que você vai saber que a sua aveia fermentou são essas bolinhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha só o tanto de bolha aqui que se forma dentro dessa aveia. Isso aqui é sinal de que sua aveia fermentou, gente, ó. Você vai perceber também aqui, ó, na parte de cima da aveia, que vai ter um monte de bolinhas. Olha aí, e a aparência da aveia é como se ela tivesse talhada. E outra coisa também é o cheiro, um cheiro muito característico de fermentado, gente, de iogurte, daqueles leite fermentado, não tem? Se você conhece puba, que é uma farinha da mandioca que ela é fermentada, o cheiro é bem parecido, bem característico mesmo de fermentado. E aí você vai observar se deu certo, tá? Olhando aqui as laterais da sua aveia, para ver se não tem nenhum bolor, nenhum fungo, sabe? Ó, no caso aqui a minha tá tudo ok, tudo certinho, não tem fungos, não tem bolor. E o cheiro está característico de fermentado, gente. E assim, você não vai descartar essa água, tá? Ela vai ajudar a conservar aqui. Ela também tá rica em probióticos. Você não vai jogar essa água fora. Ó, minha gente, o que eu vou fazer? Eu vou bater essa aveia probiótica no liquidificador com banana. Até porque eu quero ela mais fluida. Olha aqui como é que fica, lembrando mesmo um iogurte. Aí aqui eu vou pegar só a aveia e vou pôr aqui no liquidificador. Eu vou bater mais, que depois eu vou misturar também em outra fruta. Ó, vou pegar uma boa quantidade, adicionar aqui um pouquinho desse sorinho, ó. Não vou desperdiçar o sorinho para ajudar a bater e dar cremosidade. E aí eu vou bater isso aqui para formar um creminho. Vou passar uma parte dessa batida para cá. Ó. E esse restante aqui eu vou bater com banana. Vou pegar 2 bananas prata, cadê? Ó, vou pegar 2 bananas prata, pequena, pode ser só uma, tá? Se tiver maior, pode ser a banana nanico. Adiciono aqui, já vai servir também para adoçar. Você pode bater com morango, kiwi, manga, abacate. Bati com a banana e olha só essa cremosidade, ó. E aí ponho aqui, ó, o maracujá com a semente mesmo. Nossa, esse maracujá aqui tá triste a situação dele, ó. Misturo o maracujá aqui. Você pode colocar a polpa aqui também, bater junto com a polpa de maracujá. Ó, pra dar um docinho eu vou pôr mel. Misturo. Já deu um amarelinho, ó. Para fazer esse biscoitinho, o que a gente vai fazer? Eu vou usar xerém de amendoim. Xerém de amendoim já é ele bem trituradinho, sabe? E aí você paga mais barato e você consegue fazer esse biscoito economizando bastante. Aqui eu vou colocar, ó, 100 gramas desse amendoim natural quebradinho, né? Ó, eu paguei aqui nesse amendoim, nessas 100 gramas, R$2, tá? Então, a gente fazendo os cálculos aí. Pacote de biscoito no mercado hoje, mais ou menos, está uns 4 conto. E aí, o que aqui é 3 ingredientes apenas, tá?
que eu vou utilizar aqui? Vou adicionar 2 colheres de néctar de ameixa para ajudar a adoçar esse biscoito. Já ensinei vocês a preparar néctar de ameixa aqui no canal. Vou deixar o link da receita na descrição do vídeo, tá bom? Você pode usar néctar de tâmara, pode usar néctar de coco, pode utilizar aqui também, se você preferir, mel, né? O que você tiver mais fácil aí na sua casa. Aí aqui a gente envolve tudo muito bem. Aí se você não quiser usar amendoim nessa receita, você pode substituir, tá bom? Pode ser por castanha de caju, lâminas de amêndoas também fica uma delícia, só que aí é mais caro, né? Você vai ter uma receitinha mais cara, mas no dia que você sentir vontade de comer e quiser, pode fazer, tá? Com lâminas de amêndoas, castanha de caju triturada, castanha do Pará, a que você preferir. Reserva aqui do lado. E agora aqui eu vou separar a clara de um ovo. É uma fonte de proteína, gente, para o nosso biscoito também e vai ajudar a emulsificar, né, o nosso biscoitinho. Dou uma batidinha aqui na clara só para ela dobrar de tamanho e a gente misturar bem aqui. Pronto, ó, bati. E aí eu venho adicionando ela aqui, ó. E aí eu misturo tudo, gente. O bom de usar só a clara é que você não vai ter um biscoito com cheiro de ovo. E ninguém merece, né? Pronto, ó. Simples demais de fazer, minha gente. Muito simples e fica muito saboroso isso aqui. E não sei quantas vezes mais saudável do que o de mercado. É um pouquinho calórico por causa do amendoim, mas pode utilizar uma outra oleaginosa que seja menos calórica, tá? Porém, contém fonte de gorduras boas aqui, vitaminas e minerais que você não vai encontrar no biscoito de mercado, né? E aí, depois de misturar, rapidinho você faz isso, você vai pegar uma forma. Pego aqui uma forma de alumínio, vou passar um pouco de azeite aqui. Aí aqui, ó, vou pegar as porções. Se você quiser separar as porções pesadas para ficar em quantidade uniforme, você pode fazer, tá? Eu vou fazer no olhômetro mesmo. Até mesmo para você que queira vender esses biscoitinhos, é bom você pesar. Que aí você vai ter a gramatura correta ali. E aí você modela com a colher mesmo, tá? Você põe, vai. Ó, espalhei tudo aqui, bem simples, tá? Com a ajuda da colher mesmo. E aí eu vou levar pro forno pra gente assar esse biscoitinho por aproximadamente 15 minutos a 180 graus. Ó, minha gente, biscoitinhos pronto. Em 15 minutos ficou douradinho, tá bem crocante. Então aqui eu vou tirar da forma, ó, deixei esfriar um pouco. Não coloquei gordura suficiente, aí tá um pouco ruim pra soltar aqui, gente. Ó. Para fazer esse doce, você vai precisar de 150 gramas de castanha de caju torrada, tá? A torrada é mais saborosa. Tem que ser essa torradinha aqui caseira, tá, gente? Não pode ser aquela torrada com sal, não, que não fica tão saboroso. Antes de preparar a receita, você vai precisar deixar essa castanha de molho em água por no mínimo 2 horas, ou até você perceber que elas estão bem molinhas. Como aqui já ficou no demolho, eu vou descartar essa água para a gente poder dar continuidade na receita. Aí depois de descartar a água, vou passar essas castanhas aqui, ó, para um liquidificador. Aí aqui eu vou adicionar, ó, 2 colheres bem generosas de cacau em pó 100%.
Pode ser o cacau em pó 70% também, se você achar o 100% muito forte. O bom do 100% é que você vai consumir um cacau 100% natural, sem adição de açúcar. Para adoçar, eu vou utilizar o adoçante xilitol. Então aqui eu vou adicionar, ó, 3 colheres de sopa. Se eu sentir necessidade, eu ponho um pouco mais depois, mas eu acho que aqui tá bom. E aí agora eu venho adicionando 150 ml de água. Vamos bater isso aqui tudo muito bem. Ó, minha gente, bati muito bem aqui e fica tipo um creme, ó, bem lisinho. Já até experimentei, o doce tá no ponto. Eu acho que o cacau também. O cacau, se eu sentir necessidade, eu ponho um pouco mais na hora que eu passar aqui pra panela. Vou pegar aqui como é que diz? Uma espátula que eu vou conseguir limpar melhor o liquidificador. Joguei aqui um pouquinho de água para limpar bem o liquidificador. Então aqui é fogo médio, até engrossar e chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. Lembrando que você pode deixar também no ponto de brigadeiro de colher, se você quiser servir como brigadeiro de colher. E o bom disso aqui é que você pode utilizar também como recheio de bolo, você pode deixar no fogo até chegar ao ponto de recheio de bolo, de cobertura. Enfim, aqui é um substituto do brigadeiro comum, então você pode usar aí nas suas receitas como você usaria o brigadeiro. Ó, chegou aqui em um ponto que está perfeito para você usar como recheio de bolo. Olha só. Olha que coisa linda isso aqui. Ó. Pode também já desligar se você for querer comer como brigadeiro de colher. Se você for querer servir como aqueles docinhos de potinho na taça. Que se você for querer servir também como um creme de chocolate com morangos. Enfim, tá no ponto perfeito aqui. Porém, como eu vou querer enrolar, eu vou deixar um pouco mais, porque senão não dá o ponto, ó. Chegou aqui no ponto de enrolar e fica assim, ó. Quando você mexe, une tudo e não gruda nada no fundo da panela, ó. Você vai mexendo, fica tudo unido. Então aqui já está no ponto de desligar e eu vou passar para um prato. Como eu estou sem tempo, eu vou levar essa massa aqui para esfriar na geladeira, gente, porque senão vai demorar demais. Então, olha só que massa de brigadeiro bonito. Olha que docinho perfeito você vai ter. Aqui eu levo para a geladeira para esfriar e também terminar de alcançar o ponto de enrolar. Ó, minha gente, ficou aqui na geladeira até ficar bem geladinho e mais firme para poder enrolar. E eu vou enrolar mais ou menos em bolinhas de 13 gramas por aí, tá? Então, ó, bem simples de enrolar, só modelar aqui na mão. Aí, o que que eu fiz? Ó, enrolei aqui e aí eu separei a castanha de caju triturada para eu passar. Separei cacau em pó também. Mix de granulado branco e preto, esse aqui contém açúcar, mas você pode procurar um sem. Ou usar somente a castanha ou o cacau em pó. E também um pouquinho de granulado de chocolate. Aí vou passar em um pouquinho de cada. Passar primeiro aqui na de castanha, pra ficar bem original. Ó. Aí peguei aqui essas forminhas, ponho aqui. Esse aqui eu vou passar no cacau em pó. Ó, enrolado no cacau em pó também fica bonito, fica parecendo um brigadeiro trufado. Venho aqui. E é isso, vou enrolar aqui. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês o resultado final. Coloquei aqui nessa bandeja e me renderam 11 docinhos de 15 a 17 gramas. O mais indicado para quem não pode açúcar é finalizar com o cacau em pó, tá bom? Ou a castanha, porque esses outros granulados aqui geralmente tem açúcar, é mais difícil de encontrar eles sem açúcar, tá? E olha só o tanto que fica bonitinho, para você colocar na festinha aí
de uma criança que não pode consumir leite, de uma pessoa que não pode consumir açúcar, para você colocar na mesinha daquela pessoa que não consome nada de origem animal, pode ser uma excelente alternativa. Para fazer esse bombom de prestígio, adicione nessa vasilha aí uma xícara de coco em flocos desidratado. Você pode comprar o sem açúcar, de preferência, tá bom? Você encontra em lojas de produtos naturais, em qualquer mercado, tá? Olha aqui como é que é o flocos dele. E esse ingrediente aqui que a gente vai usar é o segredo para a gente não precisar usar o leite condensado, nem levar o nosso bombom ao fogo para chegar no ponto. Que no caso aqui é o leite em pó. Estou utilizando o integral, pode ser o leite em pó desnatado, zero lactose, tá bom? Para você usar aqui na sua receitinha. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai misturar aqui esses dois ingredientes. Aqui é somente esses ingredientes, tá? Não precisa adoçar, tá? E antes que venha falar que no leite em pó tem açúcar, não, gente, no leite em pó não contém açúcar, tá? O único açúcar que você vai ter lá é do carboidrato do leite, tá? Que é um tipo de açúcar, não é açúcar adicionado, é diferente. Claro, olhe a marca, leia o rótulo, porque tem marca fuleira por aí no mercado, né? Então, o seu bombom vai ser sim sem açúcar. Mas, se você quiser, você pode adoçar. Se você falar, eu não quero esse negócio sem nenhum docinho, você pode pôr aqui um adoçante em pó, como stevia, xilitol, ou até mesmo gotinhas de adoçante, tá bom? Ou um açúcar mais natural, ou uma néctar, por exemplo, aqui. E agora, o segredo aqui é a gente vir com um pouquinho de água. Se você quiser, você pode até mesmo substituir a água por creme de leite, tá bom? Leite de coco. Eu não indico muito leite de coco de mercado, porque o bicho tem um gosto residual muito forte. E a gente já está utilizando o coco em flocos seco, que ele já tem um sabor bem forte, né, de coco, então não vai combinar usar aqui o leite de coco de mercado, tá? A não ser que você use o caseiro, ó. Essa receita ela não é muito boa para você mexer com a colher, tá? Tem que ser com a mão mesmo. Você vai colocar só um pouquinho de água e aí você vai amassando aqui, ó. Não põe a água toda de uma vez, tá? Porque senão você pode deixar cremoso e a gente não quer isso aqui cremoso. Tá vendo? Eu coloquei só um pouquinho de água e aqui já foi dando a liga no meu bombonzinho. Por isso que o leite em pó, ele é bom para fazer essa receita por causa disso, por causa da liga que ele tem, né? Então você não precisa usar leite condensado, não precisa chegar no ponto lá no fogo. E aí você vem com a água mesmo só para dar esse ponto. Vai pondo bem pouquinho e vai envolvendo os ingredientes. Pronto, ó, gente. Vou lavar minhas mãos pra gente modelar. E aqui já está ok o nosso docinho, ó, tá vendo? É bem rapidinho faz, gente. Esse é o ponto da massa, tá bom? Deixo aqui, vou lavar minhas mãos pra gente dar continuidade. Próximo passo aqui é a gente modelar o nosso bombom de prestígio. E aí você pode fazer no formatinho que você preferir, tá bom? Você pode fazer a bolinha, você pode fazer ele mais compridinho, no formato que você acha legal. E se você quiser também, você pode até mesmo pesar para você fazer em porções ali iguais, até mesmo caso você for querer vender esse docinho fit aí na sua região, tá? No caso eu vou fazer no olhômetro mesmo, tá? Aqui, sem regras, mas você pode seguir essa opção, tá bom? Aqui deve ter uma porção de 20 gramas, vou tentar fazer tudo no mesmo tamanho. Deixa eu dar uma amassadinha. Mais quadradinho assim, acho que fica legal, ó. Você pode fazer de leite ninho, tá? Se você preferir, principalmente se você for vender, você pode usar o leite ninho, que é mais gourmetizado, né? Ele é um pouquinho mais caro, um pocão mais caro, né? Dependendo. Mas para vender, você vai ter um docinho mais gourmetizado, sem açúcar, né? O leite em pó que eu gosto de usar para fazer receita, né? É o da Itambé, tá bom? Eu não é publi, tá, gente?
quem dera. Mas eu gosto demais do leite em pó daí também. Próximo passo aqui é a gente passar esses bombonzinhos no chocolate, né? Já tirei da geladeira, coloquei lá enquanto eu derreti o chocolate. Eu derreti aqui, ó, o chocolate em banho-maria, de preferência para que sua receita não contém nada de adição de açúcar refinado, você utilize aí um chocolate que seja sem adição de açúcar, tá bom? Então aqui eu vou passando e vou retirando e colocando aqui em outro prato. Passei todos no chocolate e aqui eu vou levar para a geladeira enquanto eu derreto mais um pouco, só para eu fazer uma finalização legal aqui no meu bombom. Ó, levei para o freezer para ser mais rápido, para endurecer aqui o chocolate. Enquanto eu ia derretendo um pouquinho de chocolate só para eu fazer uma decoração aqui em cima e ficar bem bonito. Ó, passei o chocolate aqui em cima só para dar uma decoradinha e levo novamente para o freezer, tá? E vou deixar por mais 2 minutinhos só até endurecer o chocolate. Ó, minha gente, deixei ali no freezer e aí eu vou tirar aqui, ó. E vou colocar nesse pratinho aqui, ó. Vou colocar tudo aqui nesse pratinho. Para fazer essa receita, eu vou começar triturando aqui, ó, a aveia em flocos. Vou fazer uma espécie de farinha de aveia em casa, porque é a que eu tô tendo. Mas se você tiver aí farelo e farinha de aveia, você pode misturar as duas, tá? No caso aqui eu vou utilizar 2 xícaras de aveia em flocos e vou bater aqui, tá? Porque eu quero uma farinha mais rica em fibras, uma farinha mais grosseira, e a farinha de aveia não tem isso, então por isso que é bom misturar os dois, caso você não tenha a aveia em flocos. No caso, como eu tenho aqui, eu vou bater essas 2 xícaras. Aqui tem aproximadamente 200 gramas de aveia em flocos, tá? Se você não tiver essa xícara medidora, mas a minha xícara medidora é de 240 ml, caso você tenha uma aí de 240 ml, você pode usar. Não precisa triturar tão bem para ficar uma farinha tão fina, tá? Triture até você perceber que todos os flocos foram bem triturados, né? E aí eu vou pegar 2 bananas e vou picar elas. Elas não podem estar muito maduras. Para essa receita aqui, ela não pode. Porque eu quero deixar pedacinhos de banana muito madura, ela vai desmanchar. Principalmente a nanica, que tem bastante água. Na hora ali que cozinha, ela solta muita água, então ela mais durinha é melhor, tá bom? É tanto que até aqui na pontinha, ó, tá verde. E aí eu vou pegar uma faca para picar. A banana nanica, ela engana, né? A casca dela tá meio esverdeada ainda, né? Amarela, mas um pouco meio esverdeada, mas ela já tá bem madura. Você pode fazer com a maçã, porém eu acho que a banana é a melhor alternativa para colocar aqui. E aí aqui, junto nessa farinha, eu vou adicionar essas bananas em pedaço. E aí eu vou adicionar aqui também nessa massa algumas frutas secas, né? Aqui eu tenho tâmara, tenho uva passas, tem morango desidratado, blueberry. Ah, e tem alguma seleção aqui, gente, tá bem misturadinho. Vou dar uma picadinha assim, ó, nessas frutas. Ó, aqui tem aproximadamente 50 gramas desse mix de fruta seca. Ponho aqui. Vou adicionar aqui também, ó, canela, é a gosto e opcional também. 1/3 de xícara de óleo de coco. 1/3 de xícara, minha gente, é uma xícara abaixo do meio.
A medida da xícara que eu uso aqui é de 240 ml. Vou adicionar aqui 2 ovos. Se eu sentir necessidade, eu ponho mais um, mas primeiro eu vou começar pondo 2. Aqui no canal tem muito alérgico a ovo. Se você não puder consumir o ovo, você pode adicionar aí meia xícara de leite, de leite de coco, enfim. Vou colocar os ovos, que é pra receita ficar um pouco mais fofinha, né? E aí aqui é misturar bem. Ó, aí eu vou pegar essa forma de bolo inglês, né? E vou passar essa massa pra cá. Não untei, porque como é uma forma de silicone, não precisa untar. Nessa receita eu não vou utilizar fermento, tá? E agora é levar para assar já no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Ó, minha gente, receitinha pronta. Vou desenformar aqui para cortar. Olha só que belezura, gente. Ó. Olha só como é que fica essa maravilha aqui, minha gente, ó. O sabor e a textura lembram um pouquinho uma barrinha de cereal, só que muito saborosa, ó. Olha isso aqui. A massa, ela fica bem mais firme, ó, como você pode ver. Lembrando mesmo uma barrinha de cereal. Isso aqui é excelente para você levar na lancheirinha para o seu trabalho, para a sua faculdade, para você consumir antes do treino. Vai te dar bastante energia. Também dá para você preparar para tomar com aquele cafezinho. Dá também para matar aquela vontade de doce. Fica... Vamos lá, para nossa receitinha, vamos começar aqui, ó, em uma vasilha, adicionando uma xícara de farinha de arroz. Tá? A gente vai fazer um bolinho saudável sem glúten, mas você pode utilizar uma outra farinha para fazer esse bolinho, tá? Você pode usar farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de amendoim, de castanha de caju, uma farinha mais saudável de preferência. A medida dessa xícara aqui é de 240 ml, aí eu adiciono aqui essa xícara. Vou adicionar aqui também, ó, 2 colheres de polvilho doce, que é pra gente deixar essa massa mais estruturada. E aí eu vou aproveitar e já vou colocar os ingredientes secos aqui. Vou também adicionar uma pitadinha de sal para levantar o sabor do bolo, meia colher de sopa de fermento químico, pitada de canela. Canela é o capricho, porque eu amo canela, gente. E aqui eu faço o seguinte, misturo aqui. Aqui em uma vasilha eu vou quebrar 2 ovos. Vou adicionar aqui, ó, 150 ml de leite de coco. Vou pôr também 2 colheres de mel. Pode ser melado de cana, pode ser mel de agave, pode ser mel de tâmara, que eu já ensinei a receita aqui no canal. Pode ser um adoçante de sua preferência, pode ser açúcar mascavo, açúcar demerara. Ou se você quiser, você pode adoçar somente com a fruta que a gente vai utilizar aqui nessa receita. E aí eu misturo bem esses ingredientes por 3 minutinhos. Como eu estou utilizando aquele leite de coco de mercado, ele tem bastante gordura, né? Então não vou acrescentar nenhuma fonte de gordura aqui nesse bolo. Vou usar somente a gordura do leite de coco e das gemas dos ovos. Bati aqui por 3 minutinhos. Os ovos aqui dobraram de tamanho. E aqui é o seguinte, vou adicionando os ingredientes secos aos poucos e vou misturando. Não deixa essa massa muito firme, tá?
porque a farinha de arroz ela é um pouco mais seca. Então, o ideal é que você deixe ela mais fluida, né? A massa esteja assim, ó, mais fluida, para você ter uma massa de bolo mais molhadinha, né? Mais saborosa, porque se você for deixar muito grossa essa massa, muito homogênea, como se estivesse fazendo um bolo comum de trigo, vai ficar muito seco o seu bolo por causa da farinha de arroz. Então, reservo aqui do lado e agora eu vou pegar aqui, ó, 2 bananas bem madurinhas. Essas bananas estão grandes demais, então acho que eu vou utilizar somente uma. Eu vou fazer o seguinte com essa banana, eu vou amassar ela aqui no garfo até formar um purê, né? E aqui você pode usar a banana como uma espécie de adoçante para o seu bolo, se você não quiser utilizar um mel, nem nada, nenhum outro adoçante. Você pode usar no lugar da banana maçã ralada também, dá super certo. Pode ser também raspas de laranja, se você não quiser colocar banana. Tem muita gente que fala, ah, estou enjoada de comer tudo com banana. E você pode fazer de limão, sabor de laranja. E você retira a canela, tá? Se você for usar de laranja ou de limão. Pode fazer também com abacaxi, tá? O abacaxi já cozido, né? Você pode picar ele e cozinhar para você colocar aqui. Enfim, dá para você modificar. Olha só. E agora eu venho com esse purezinho de banana, só para complementar o sabor do nosso bolo. E aí eu vou pegar esses potinhos aqui, ó, porque eu vou assar na airfry, mas pode ser feito em uma forma de alumínio, forma de silicone, pode ser uma forma que caiba na sua airfry ou que dá pra você fazer no forno também. Aí aqui é o seguinte, eu vou untar com azeite, né, untar bem aqui. Aí eu vou forrar o fundo aqui, ó, desses potinhos com rodelas de banana. E aí eu venho com a massa, ó, coloquei aqui as rodelas de banana no fundo, ó. Já liguei ali a minha airfry, ó, o restante da massa eu vou pôr aqui, nesse outro refratário. Vou levar para assar na airfry a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou menos, tá? Vou fazer o teste do palito, se sair limpo é porque o bolo tá pronto. Mas você pode assar também no forno, tá? Em uma forma só, forma de alumínio, redonda, quadrada, forma de silicone ou nas forminhas individuais, você pode assar na forminha que tiver na sua casa e que caiba ali na sua airfry ou forno. Que beleza isso aqui, gente. O cheiro está maravilhoso. Já está um pouco frio, não está totalmente frio, mas já dá para desenformar. Ó, a banana que a gente colocou do fundo provavelmente virou o recheio do bolo. Já não vai ter aquela bananinha douradinha que eu gostaria que ficasse no fundo. Bolo saudável na airfry, prontinho para você se deliciar. Gente, olha o tanto que fica bonito, o cheiro está maravilhoso. E assim, você tem uma versão de bolo sem glúten, molhadinho, sabe? Não aquele bolo seco e muito saboroso para você fazer para você e toda a sua família. Um bolo sem restrição, né? Se você não pode glúten, se você não pode lactose, essa receita de bolo é perfeita para você. E se você tem uma certa limitação ali com o açúcar, você está querendo restringir, é uma versão de bolo mais natural para você incluir no seu dia a dia. E assim, se você gostou da receita desse bolo, menina, já vai comentando aqui, me falando se você vai fazer, se você vai experimentar, ó, fica bem fofinho, fica um bolo bem molhadinho, o cheiro está maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai viciar nessa delícia. A banana era para ter dado uma caramelada embaixo, ficar tipo um bolo invertido, ela entrou para dentro do bolo, mas ficou ótimo assim. Agregou mais doce no bolo, realçou mais o sabor, amei demais. Então é isso. Se você gostou da receita, compartilhe, deixa o like, se inscreva se você for novo.
Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. E aqui nos comentários vou deixar o link do meu e-book com 30 receitas sem glúten para facilitar o seu dia a dia. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e até lá!